Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos aqueles que nos assistem pelas multiplataformas da TV Manaim, especialmente aos que nos escrevem pelo chat do YouTube. Pessoas de Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Recife, Pompano Beach, na Flórida, Cuba. Nós desejamos um fraterno abraço a todos e sempre lemos os comentários que vocês fazem no chat do YouTube. Pedimos que continuem participando e interagindo conosco. E sempre comigo estão as queridas Andréia e Eveline. A paz do Senhor, Andréia. Cris, paz do Senhor, querida. A paz do Senhor a todos que nos acompanham, né? É uma alegria nós estarmos nesta mesa para aprendermos mais a palavra do Senhor aqui. O Senhor vai renovando, abrindo os olhos do nosso entendimento, né? Uma bênção para nós. Amém. A paz do Senhor, Eveline. A paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor, todos vocês que estão nos assistindo. Toda semana, quando nos encontramos aqui para aprendermos a palavra de Deus, nós sentimos que a nossa fé é edificada, é renovada no Senhor. Amém. Amém. Hoje nós vamos concluir a vida da mulher virtuosa no contexto familiar. E em Provérbios 31, os versículos 28 e 29, vou voltar um pouquinho aqui no início do versículo 28, que diz: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Aqui no versículo 28, quando a gente fala sobre levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, nós falamos no programa anterior sobre essa questão dos filhos, e aqui o verbo aqui, louvar, que está aqui nesse versículo 28, quer dizer, no hebraico antigo, expressa uma ideia de celebrar de forma visível e tornar alguém digno de reconhecimento público. E, Eveline, existe uma forma de reconhecimento dos filhos que é a transmissão da herança, que a gente pode aplicar aqui também nesse contexto. Isso, os filhos, eles reconhecem na mãe, eles valorizam a mãe, veem nela uma mulher virtuosa quando eles tomam consciência da herança que foi transmitida a eles. Quando eles vivem aquela experiência de salvação, quando eles entendem o valor da salvação, o valor que é uma mãe que ensina a palavra de Deus, que ensina a orar, que senta todos os dias para instruir na verdade, para dar bons conselhos segundo a palavra de Deus. É nesse momento que os filhos reconhecem e louvam publicamente a mãe. É reconhecendo o trabalho que ela construiu ao longo da vida. E essa fé é uma herança que é transmitida, geralmente de mães para filhos, dos pais para os filhos. E a palavra de Deus nos mostra isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala dessa fé, que ele diz assim: trazendo à memória a fé não fingida, que há em ti, o qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então esse reconhecimento, as mães, vem daqueles filhos que já entenderam, que já tiveram uma experiência de salvação. Nós não vamos esperar esse reconhecimento de quando eles são crianças, quando são adolescentes, que muitas vezes a mãe tem que negar algumas coisas, tem que falar um não, em algumas situações tem que instruir, tem que corrigir. Às vezes eles ficam até aborrecidos, chateados, mas lá na frente, quando tem uma consciência maior na juventude, até mesmo na fase adulta, quando tiverem os seus filhos, vão entender o valor que é ter uma mãe serva de Deus, uma mulher virtuosa. E aí eles dão esse reconhecimento publicamente, expressam publicamente, né, o valor que tem ter uma mãe que transmitiu a herança da salvação. Que coisa maravilhosa, assim. E pensar, quando nós começamos esse estudo, nós falamos assim: mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede de rubins. O valor dessa mulher que recebe o louvor aqui dos seus filhos é porque ela transmite uma herança
que não tem preço, é uma herança eterna, né? Que custou o sangue de Jesus. Então, a mãe que transmite essa herança para os filhos, esse reconhecimento vai haver. E nós pensamos assim, muitas vezes o filho até se afasta da presença do Senhor, mas eu ouço, às vezes, de muitas irmãs a fala assim, olha, eu estou orando porque o Senhor vai trazê-lo de volta. E toda oportunidade que ela tem, ela transmite a herança. Toda oportunidade, ainda o filho adulto, às vezes casado, às vezes morando em outro país, mas toda oportunidade que ela tem, ela fala do Senhor, fala das experiências que o Senhor dá. E o filho sempre se lembra, mãe, é verdade, mãe, o Senhor fez isso. Eu me lembro quando a senhora me ensinava isso, eu me lembro quando eu era criança, como a senhora orientava nesse sentido, foi bom para mim. Então, esse louvor virá em algum momento quando os filhos tiverem aquela experiência com o Senhor, né? E é o valor nosso que é maior do que os rubins, por quê? Porque a herança que o Senhor nos deu para transmitir é uma herança grandiosa, valiosa, né? E Andréia, há um outro reconhecimento também que a gente até estava conversando, que é uma felicidade, que você até colocou, que não existe uma felicidade maior para uma mãe do que ver os filhos crescendo na presença do Senhor, adultos na presença do Senhor, com aquele caráter moldado pelo Espírito Santo. Isso também é algo maravilhoso. Isso já é a recompensa, assim. Quando o Senhor fala, né, que Ele tem para nós 100 vezes nesta vida, né? Quando Pedro perguntou ao Senhor, Senhor, o que nós vamos ganhar se deixarmos tudo para servir ao Senhor? O Senhor falou 100 vezes nessa vida, no porvir a bênção da vida eterna. É claro que tudo que a igreja almeja, nós almejamos, é a eternidade com o Senhor. Queremos isso para os nossos filhos, é todo o desejo do nosso coração. Mas como é bom nesta vida nós vermos filhos, homens honestos, mulheres educadas, boas donas de casa, profissionais excelentes. Por quê? Porque aprenderam da palavra do Senhor, o trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos e nós fizemos isso. Estamos fazendo, né? Todos os dias, né? O exercício do trabalho de ser mãe, ele não termina, ele é contínuo. Filhos, crianças, adolescentes, jovens, casados, dentro dos limites daquilo que é possível, mas é uma alegria muito grande nós vermos os nossos filhos e quando eles crescem dentro da igreja, no serviço da casa do Senhor. Às vezes você tem uma filha que é jovem e ela está lá no grupo de louvor da igreja, que bênção, um instrumentista tocando um violão, cuidando da mesa de som, ou mais tarde, né, quando os rapazes já se casaram, o Senhor levanta como obreiro na casa do Senhor, um diácono, e que alegria grandiosa, né? Eu tenho filhas, né, e ainda são novas, mas eu imagino a alegria grandiosa de uma mãe que tem um filho que é pastor. Que bênção maravilhosa isso, né, de encher o coração. A semana passada, no culto de ceia na igreja, houve o levantamento de um diácono, um rapaz que foi meu aluno jovem, né? E hoje ele, casado, foi levantar diácono, mas a mãe, eu estava alegre, mas a mãe estava numa alegria tão grande, um rapaz novo, né? Mas uma bênção, essa alegria, né? Uma alegria que o Senhor nos dá, é maravilhoso isso. É a alegria que está reservada aos servos de Deus, né? Eu acho que diante de uma situação dessa, Andréia, né, de ver um filho sendo levantado, de ver uma filha se dedicando na obra do Senhor, eu acho que é a hora que a mãe olha e fala assim, eu cumpri o meu papel diante do Senhor, né? Entreguei a herança, entreguei no altar do Senhor, instruí no caminho que deveria andar. E aí vem a recompensa, né? O reconhecimento ali de uma mãe que não tem como olhar para esses filhos e não perceber. Ali houve um trabalho de uma mãe que se dedicou na educação, na orientação, na oração, para que aquele filho prosseguisse no caminho do Senhor. O interessante é que o texto fala dos filhos que louvam e do marido também que louvam, né? E a palavra lá em Provérbios 19:14 vai dizer assim, que a riqueza e a fazenda são herança dos pais,
mas a mulher prudente, ela vem do Senhor. Então, se tiver algum varão, algum homem assistindo aqui o nosso programa e que tem uma mulher virtuosa, esse presente você recebeu do Senhor. Por quê? Porque isso não é gerado por aquilo que é humano. A mulher virtuosa, ela é virtuosa pelos atributos que são dados pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, por um caráter que é gerado pela palavra de Deus. Então, o marido, os filhos, é a família em total harmonia, em total equilíbrio, que reconhece nessa mulher o trabalho dela para a edificação do lar, principalmente da edificação espiritual. É isso mesmo. E Andréia, e como Eveline falou, mas existem também aquelas mulheres que não têm esse reconhecimento, né? Esse louvor pelo marido, né? Só que um dia haverá uma recompensa. Nós cremos nisso, né? E a palavra do Senhor, porque, assim, vamos até enfatizar aqui mais uma vez. Nós estamos aqui falando, né, de mulheres que têm os seus maridos que a louvam, né? E às vezes tem uma mulher que está nos assistindo e pensando assim, o meu marido não conhece o Senhor, na verdade ele nem me trata tão bem, né? Eu não tenho isso. Mas eu quero ler para essa irmã, para essa mulher que está nos ouvindo, Isaías 54:5, que nos diz assim, ó, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Então, o Senhor é aquele que vai te honrar, né? Independente das circunstâncias, daquele momento que você está vivendo agora, mas há uma necessidade neste momento de você orar pela salvação do seu marido. Porque esse é o propósito do Senhor, que toda casa sirva ao Senhor. Então, o projeto eterno de Deus é um projeto de salvação. Então, você vai orar, vai buscar o Senhor, e enquanto isso não vem, esse reconhecimento não acontece, lembra que o teu Criador, o Senhor, Ele é o noivo, Ele é a figura do marido, aquele que cuida de você, que é o provedor da sua casa, que está ao seu lado em todos os momentos, quer sejam momentos de alegria, momentos de tristeza, de necessidade, às vezes angústias da alma, até do próprio relacionamento, do casamento, coloca diante do Senhor, coloca aos pés do Senhor, porque Ele é aquele que vai trazer essa alegria ao seu coração. E muitas vezes a grande alegria da nossa vida é louvar o Senhor, é servir ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós fazemos isso, louvamos ao Senhor, o Senhor enche o nosso coração e não podemos cessar de interceder pela salvação dos nossos familiares. A Bíblia nos afirma isso, que há um memorial diante de Deus. Então, por mais que esta mulher não tenha um marido cristão, os filhos muitas vezes foram criados no temor de Deus e por um momento agora estão passando por uma frieza espiritual, estão longe do Senhor, mas há um memorial diante de Deus com o seu trabalho. O trabalho que você entregou em levar os seus filhos à EBD, o compromisso que você tinha em ensinar a palavra de Deus, as orações que você faz continuamente, os jejuns pelo seu esposo, tudo isso está no memorial diante de Deus. E Deus não se esquece daquilo que nós fazemos. O homem se esquece, a nossa memória é tão curta, tão falha, né? Mas a memória de Deus não. O Senhor se lembra. O Senhor tem diante dele tudo aquilo que nós fazemos por sua obra, em amor por aqueles dos nossos familiares. Amém. O Senhor se esquece dos nossos pecados, mas aquilo que nós fazemos no serviço, na obra de Deus, porque cuidar da nossa casa, da nossa família, isso é a obra de Deus. Quando nós fazemos isso, o Senhor não se esquece disso, não. É verdade. E o versículo 29 é um verdadeiro mistério, porque o 28, ele termina assim: também o seu marido que a louva, dizendo, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Aqui, a gente pode abordar um aspecto profético aqui bem interessante, porque o marido, o final do 28 fala, e também o seu marido que a louve, e começa falando que é filhas,
que são filhas, né? Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. É interessante porque profeticamente aponta a nós como igreja, né? O que nós vivemos como igreja. E porque nós temos vários tipos, né, de pessoas, crenças que podem agir falando até de virtudes, de boas maneiras, boas obras, mas nós sabemos que só existe uma igreja fiel, que reconhece o sacrifício do Senhor Jesus, que tem sido batizado e direcionado pelo Espírito Santo, né? E aqui esse versículo completa o que vocês falaram, é o reconhecimento de um Deus que essa mulher que agiu de forma virtuosa e é superior, ela vai alcançar um grande prêmio, que é a salvação, a eternidade, minha Everine, e a gente precisa de batalhar por essa fé. É verdade. Nós percebemos até no âmbito aqui ainda, né, de convívio familiar, hoje tem muitas mães, muitas esposas que são boas esposas, boas mães, né, mas muitas vezes nem conhecem a palavra de Deus, mas guardam valores, têm um amor pela sua família, têm a organização, cuidado com o seu lar, mas aquelas que querem ser mulheres virtuosas são aquelas que são conduzidas pelo Espírito Santo. Elas não estão trabalhando só por aquilo que é material. A grande preocupação e o grande objetivo é o que é espiritual, é preparar os filhos para serem cidadãos do céu. É ter o seu lar na sujeição do Senhor, no temor do Senhor. Então são mulheres que estão edificando não somente uma casa material, mas estão edificando uma casa espiritual. Como a igreja, o edifício de Deus, é o edifício de Deus, né? Que a nossa casa seja assim, que nossa casa seja a extensão da igreja. O nosso lar precisa ser a extensão da igreja. Dentro do nosso lar precisa haver um ambiente de comunhão, de oração, de busca ao Senhor, para que nós, os nossos filhos, o nosso lar, a nossa família, nós sejamos a igreja fiel do Senhor. Todo este capítulo de Provérbios 31 aponta as características da noiva virtuosa, da noiva perfeita do Salvador. Nós buscamos essas características como servas de Deus, mas essas características apontam para uma igreja que está sendo adornada, preparada para o grande encontro com o noivo Jesus. E são essas características que nós buscamos na nossa vida espiritual e queremos refletir dentro do nosso lar. E é importante assim nós pensarmos aqui que filhas, né? Essa palavra filhas vem do Pai, né? O Pai Celestial, aquele que nos ama, né? Aqui começa falando do marido. Por que a gente consegue ter esse entendimento profético, né? Aquele versículo que eu falei antes lá de Isaías, porque fala assim que o Senhor, Ele é o teu marido. E é que ele chama de filhas, né? É a figura do Senhor. E diz que muitas obraram virtuosamente. Como a Eveline falou, muitas cuidam de suas casas, cuidam dos seus filhos, mas quando que a mulher que serve ao Senhor, ela alcança esse patamar mais elevado? Quando, dentre aquilo que ela pode escolher, porque assim, você pode ter mães, por exemplo, esposas que não conhecem o Senhor, mas cuidam muito bem da sua casa, com relação aos seus filhos, instruem os seus filhos quanto ao estudo, instruem seus filhos a respeitar as autoridades, respeitar os professores, respeitar os mais velhos, né? Tratar com doçura as pessoas, né? Ser brando nas palavras, mas nós temos aquela que é virtuosa, que recebeu essas virtudes que são do Senhor, ela se atenta àquilo que é espiritual. Se atenta, por exemplo, se nós estamos aqui preparando filhos para esta vida, que vão ocupar suas funções, constituir os seus lares, mas quando alguma oportunidade que se abre conflita com a obra de salvação de Deus, nós vamos orientá-los, né? Naquilo que é mais agradável ao Senhor. Pode ser que sofra o prejuízo nessa terra, pode ser que sofra a afronta, mas o propósito é que o nome do Senhor seja glorificado, que a salvação seja preservada. E muitas vezes nós ensinamos isso desde pequenos, né? Me lembro de orientar assim, a criança desde pequena, na escola, por exemplo, teve
um atrito com um colega e até tinha razão, né? A outra criança, às vezes, foi um pouco descuidada, né? Trouxe uma palavra áspera, mas qual é a nossa orientação? Vai orar. Vai orar pelo seu colega de escola. Por quê? Porque o que nós queremos para alcançar esse patamar superior, que é o patamar de salvação, não é uma superioridade nossa, é instruir os nossos filhos a que eles sejam evangelistas, evangelistas dentro da sala de aula, evangelistas no ambiente de trabalho, no ambiente da faculdade. Então, essa é a virtude, essa é a excelência que vem do Senhor. Não vem de nós, não tem a ver conosco, mas são coisas que o Espírito Santo de Deus coloca na nossa vida, são características eternas. E é por isso que todas obraram, todas fizeram o seu papel, né? Muitas fazem o seu papel de forma assim, muito bem, excelente, não conhecem a palavra de Deus, mas onde está a superioridade da virtude? É no Espírito Santo de Deus, na operação da verdade, da revelação do Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós não conhecemos qual é a solução ali do problema. Nós vamos orar, o Senhor vai revelar. O Senhor não vai nos dar conhecimento. Então, é esse entendimento, né, que o Senhor quer nos dar. E para a gente fechar esse tema sobre a família, eu queria perguntar para vocês, assim, se porventura tiver alguém que nos assiste que possa assistir a esses programas e possa ler a palavra e pensar assim, olha, mas eu não estou sendo esta mulher virtuosa na minha vida familiar, com meu esposo, com meus filhos, até mesmo com pais, família em geral. Qual o conselho, né? O que nós podemos falar para essas mulheres, para essas pessoas que estão se sentindo assim, que podem estar assistindo nessa situação? A gente encontra a resposta no versículo 30, no mesmo capítulo de Provérbios 31, que fala assim: enganosa é a graça, a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a própria palavra de Deus nos responde: quem é essa mulher reconhecida, louvada? É a mulher que teme ao Senhor. Então, o início de tudo é o temor ao Senhor. A palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós queremos buscar ao Senhor, eu não sei por onde começar a ser uma mulher virtuosa. Comecei a assistir o programa esses dias, assisti hoje o primeiro programa. Como ser essa mulher que vocês estão falando, que busca a salvação, que é dificular, que teme ao Senhor? É temer ao Senhor todos os dias, é buscar o conhecimento da palavra de Deus, é colocar Jesus como primeiro no seu lar, na sua vida, no seu coração, é dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E assim o Espírito Santo, a palavra de Deus, vai agindo em nós e vai nos dando essas virtudes, como a Andréia falou, que são as características, os atributos do céu a nós, homens, mulheres, falhos, pecadores, mas que somos transformados a cada dia pelo poder de Deus, quando decidimos viver em obediência e santificação. Porque a salvação é um novo nascimento, né? Quando você nasce novamente, é uma nova criatura. E o propósito do Senhor, né? A palavra nos diz que Jesus deixou o esplendor de sua glória e veio a esse mundo para morrer no nosso lugar, derramou o seu sangue para a nossa salvação. E Ele ressuscitou. E por esse sangue precioso, nós temos o perdão dos nossos pecados. E muitas vezes, né, como foi aquilo que a Cris falou, às vezes alguém está ouvindo isso pela primeira vez e está aí pensando, eu não fiz nada disso com os meus filhos. Meus filhos hoje já são adultos, né? Às vezes o meu casamento se desfez porque eu não fui essa mulher que está escrita aí na palavra de Deus. Mas a porta da salvação, do novo nascimento, ela está aberta pelo poder do sangue de Jesus. Amém. E o Senhor pode transformar a nossa vida e nos tornar agradáveis ao Senhor. Né? O Senhor sempre tem uma oportunidade ao homem. Por quê? Porque aquilo que havia de mais precioso Ele entregou para a nossa salvação. E à medida que nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus entrar,
e deixamos que o Espírito Santo de Deus guie e dirija a nossa vida, é Ele que vai nos transformando, né? Isso, nós estamos aqui falando, mas todos os dias nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus. Amém. Né? Nós estávamos preparando esse programa e citando assim um exemplo, eu agi dessa forma e me lembrei imediatamente da palavra do Senhor, daquilo que nós mesmas falamos aqui nessa mesa. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso ser transformada pela palavra de Deus. E o Senhor faz isso conosco todos os dias, e o Senhor quer fazer com você, que está aí com esse pensamento, ouvindo pela primeira vez. A porta da salvação ainda está aberta. O Senhor Jesus, Ele quer entrar na sua vida, o Espírito Santo quer te dirigir e dar a você as características da palavra de Deus. Amém, queridas. Chegamos ao final desse programa. Vocês queriam ainda deixar algum comentário, fazer alguma conclusão? Eu acho que nós podemos aqui dizer que ter o reconhecimento dos filhos, do marido, é uma bênção. Isso mostra, né, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, como a Eveline falou, é um memorial diante do Senhor de todas as coisas. E esse memorial existe mesmo que o seu lar não seja completo na presença do Senhor. Mesmo que a realidade que você esteja vivendo não seja essa de que seus filhos reconheçam o seu trabalho, né? Então, o Senhor é aquele que tem tudo diante dele, todas as coisas, e não há tempo errado, né? O Senhor não se atrasa nem se adianta. Então, orar ao Senhor, buscar o Senhor, porque o Senhor quer operar estas bênçãos na sua casa, na sua vida. Amém. Quando nós falamos aqui de reconhecimento, o que importa para nós é o reconhecimento que vem do céu. Porque muitos hoje buscam essa fama, esse reconhecimento, ser louvado entre os homens, por uma questão de vaidade, né, de engrandecimento próprio. E aí nós vemos que muitas pessoas são reconhecidas na terra, são louvadas entre os homens, mas não são conhecidas no céu. A palavra do Senhor nos deixa claro isso lá na parábola das 10 virgens, né? Quando o noivo vem e ele olha e fala assim, não vos conheço. Mas alguns que não têm reconhecimento nenhum na terra, mas são conhecidos no céu. Não são louvadas por homens, não têm reconhecimento da família, muitas vezes não são reconhecidas por amigos, as pessoas nem percebem o seu valor, mas você tem um valor no céu. No céu você é conhecida como uma mulher de oração, como uma mulher que teme ao Senhor, que cria os filhos no temor do Senhor, que ama a palavra de Deus. E é esse reconhecimento que nós buscamos, o reconhecimento que vem do céu, que vai nos aproximar do nosso Salvador e vai nos garantir a entrada na Jerusalém celestial. Amém. Glória a Deus. Amém. Viver em família é viver em amor, cuidado e acolhimento. Não é fácil, pelo contrário, é muito desafiador. Mas como um bom carpinteiro, o Senhor Jesus tem trabalhado em nós por inteiro para que possamos ser vasos de honra e louvor em nosso lar. E também na realização da obra de Deus. Permita-se ser moldada pelo Senhor Jesus. Curta, comente, compartilhe este programa. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.